Ninguém te entenderia e você seria incoerente se você fosse um bombeiro que se sentisse miserável cada vez que houvesse um incêndio e que se vitimizasse e evitasse o fogo e reclamasse a respeito disso com as outras pessoas. Não que você deseje incêndios, mas enfrentá-los e apagá-los é o que você foi treinado para fazer, e mais do que isso, é o que você se dispôs a fazer. E é onde você deve se encontrar completo profissionalmente, como um bombeiro, não é? Nos incêndios. E também como ser humano, já que essa é a sua profissão, apagando incêndios. É onde você deve estar. Você nunca foge de incêndios. Você não corre de medo de incêndio. Você corre para o incêndio. Porque você é um bombeiro. Quando nós nos casamos, nós nos comprometemos com o que exatamente? Certamente nós sabemos com o que um bombeiro se compromete. Nós nos comprometemos com o que quando casamos? Não existe um nível mais profundo de amizade do que o que deve haver entre cônjuges. E a Bíblia diz, por exemplo, de um amigo, assim, o amigo ama em todos os momentos e na adversidade é um irmão, em Provérbios 17. Então, é assim, amiga e irmã no sentido mais profundo que a Bíblia fala sobre cônjuges. Nós podíamos olhar isso em vários lugares. Por exemplo, em Cantares, é dito assim: você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Cantares 4:9. Ou quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiarias, que é o verso 10. O verso 12 desse mesmo capítulo diz: você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada. Você é uma fonte selada. E a Bíblia diz tão mais, não é? E sempre indo nessa mesma direção. Ele diz, a Bíblia diz: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal. Cantares 5:2. E se nós voltarmos para Provérbios, né? O amigo ama em todos os momentos, na adversidade é um irmão, né? Que é Provérbios 17. Então, quando casamos, nos comprometemos com a adversidade. Estar lá sempre. Em todas as adversidades, nós vamos estar lá. Se é verdade que um irmão é nascido na adversidade, é verdade muito mais profunda que um esposo e esposa é casado por e para e com a adversidade. Então, ao me casar, eu sou o amigo mais próximo da minha esposa ou do meu esposo. Eu sou um irmão e uma irmã. Eu sou também seu irmão em Cristo. Então, é triplamente verdade esse texto de Provérbios quando falamos na relação de casamento, em relação ao casamento, casados para a adversidade. Quando casamos, estamos nos inscrevendo como o bombeiro que descrevemos lá no início, para estar lá durante todos os mais terríveis e piores momentos de nossos cônjuges, e não o oposto. Como o bombeiro não se tornou bombeiro para fugir dos incêndios. Então, como um bombeiro que odiasse ter que enfrentar incêndios,
seria estranho, com nossos cônjuges, nós nos comprometemos a estar lá exatamente nas temporadas mais tentadoras para não estar. E até mesmo nos mais irritantes desafios pessoais durante a vida. Se levássemos a sério a palavra de Deus, em Provérbios 17, por exemplo, nos consideraríamos casados para a adversidade. Não é? Então, ao invés de nos ressentir quando ela chega, quando a adversidade chega, como quando chega um incêndio para um bombeiro, não vamos sentir pena de nós mesmos, não vamos nos encher de autocomiseração, vamos sentir empatia por nosso cônjuge, veremos sempre a adversidade como um chamado à ação, como o incêndio é um chamado à ação para o bombeiro, não é? Então, como o bombeiro, ao ouvir o alarme de incêndio, nós estaremos prontos, armados com incentivo, apoio, presença, disposição para a adversidade. Então, imagine esposas tendo que enfrentar um longo período de desemprego do esposo, do marido, ou o embaraço social de alguma forma que vem disso, ou ele lutando por causa disso com tristeza ou desânimo. Uma mulher forte na fé e comprometida com Deus em amor, que casou para a adversidade, ela dirá a si mesma: eu nasci para isso. Eu posso amar meu marido no meio disso tudo. Eu me casei para a adversidade. Esse é o ponto. E não se encher de pena de si mesmo e autocomiseração. O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Agora pensem em esposos casados com mulheres que estão doentes, esposos então dobrando todo o seu poder de afeição e dizendo a si mesmo: eu nasci para ajudar a minha mulher a ficar bem, ou mesmo, em último caso, para ajudá-la a enfrentar a morte, ou ela a ele. E se o esposo descobre, por exemplo, que casou com uma mulher que foi sexualmente ferida e precisa de compreensão, cuidados especiais e paciência, e este esposo se torna um homem muito mais preocupado com a cura da sua esposa, com a saúde e bem-estar da sua esposa, do que com a sua própria satisfação nessa área da sua vida. Então, essa é a realidade. Pense num esposo que é casado com uma mulher super talentosa, que o ultrapassa em sua carreira grandemente, em negócios, em capacidade de ganhar dinheiro. Esse marido oferece apoio e encorajamento que ela precisar para se tornar e desenvolver todos os talentos que Deus deu a ela. Ele diz: eu nasci para ajudar minha mulher a alcançar o ápice daquilo para o que Deus a criou e adotou. Então você vê, não importa a situação, num extremo ou no outro, maridos cristãos, na verdade cônjuges cristãos, tomam essa verdade bíblica, da Bíblia, não é? Marido e mulher, em vez de sentir pena de si mesmo e pensar em suas próprias necessidades, em longas adversidades, ele ou ela diz: eu posso e quero fazer isso. Sendo habitação do Espírito de Deus, eu posso amar esta mulher porque eu para isso nasci. E na adversidade eu estou no lugar certo, pois eu casei para a adversidade. Então eu quero encerrar lembrando uma história de Bibi Arfield, que é um grande teólogo, nasceu em 1851 e morreu em 1921, que é um grande exemplo. Ele é um renomado e mundialmente conhecido teólogo que ensinou no seminário de Princeton por 34 anos, até
a sua morte em 16 de fevereiro de 1921. E muitos conhecem seus famosos livros como A Inspiração e a Autoridade da Bíblia. Mas o que muitas pessoas não sabem é que em 1876, quando B.B. Arfield tinha apenas 25 anos, ele se casou com Anne Kincaid e eles viajaram em lua de mel para a Alemanha, não é? E na lua de mel, durante uma violenta tempestade, Anne foi atingida por um raio e ficou permanentemente paralisada. E após cuidar dela por 39 anos, B.B. Arfield sepultou a sua esposa em 1915. Então, em função das grandes necessidades da sua esposa, ele raramente se ausentava de casa por mais de 2 horas, durante todos os anos do seu casamento. E B.B. Arfield morreu apenas 6 anos depois que a sua esposa, em 1921, não é? Sem ter se casado de novo. É isso que é solidez no casamento, descrita nesse texto para nós. E ela é possível quando Deus é Deus de fato em nossa vida. Nós podemos dizer em todo tempo para o nosso cônjuge: um amigo ama em todos os momentos, e um irmão nasce para a adversidade. Nós casamos para a adversidade. Não vivemos lamentando as adversidades. Como o bombeiro que corre para um incêndio, nós estamos lá, na adversidade, até o fim. Amém, queridos? Amém.